Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 5 de abril de 2024, para juntos lermos a Palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe um comentário para nos ajudar aí no engajamento do nosso canal. E também peço que você possa se inscrever caso ainda não seja inscrito, ative o sino de notificações e receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Hoje nós leremos 2 Samuel, capítulo 5, 6, 7 e 8. E na sequência parabenizaremos os aniversariantes desse dia 5. Vem comigo e vamos para a leitura. Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. O Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde o rei fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi conquista Jerusalém. O rei e os seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor desde o Milo até a parte interna. Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse: como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras.
Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Segundo Samuel, capítulo 6, a arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por este ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que chegavam à arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. A promessa de Deus a Davi, segundo Samuel, capítulo 7. Quando o rei Davi já morava no seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, quando a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei:
Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado todos os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: Por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também darei a você descanso de todos os seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. E é assim que procedes com todas as pessoas, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o tornaste conhecido ao teu servo. Por isso digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e os seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua dinastia. Faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre com estas palavras: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Assim a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste ao teu servo quando disseste: Estabelecerei uma casa para você. Por isso o teu servo achou coragem para fazer-te esta oração. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste esta boa promessa ao teu servo. Agora, pela tua bondade, abençoa a dinastia do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença, pois tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e pela tua bênção a dinastia do teu servo será bendita para sempre. As vitórias militares de Davi, segundo Samuel, capítulo 8.
Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou deles o controle de Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe tributo. Além disso, Davi derrotou Adadézer, filho de Joabe, rei de Zobá, quando Adadézer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e cortou os tendões de todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadézer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, de modo que estes passaram a ser vassalos de Davi e lhe pagavam tributos. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadézer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Adadézer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadézer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pela vitória na batalha contra Adadézer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todos estes povos que havia subjugado: Edom, Moabe, Amon, Filisteia, bem como Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Adadézer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, governando todo o povo com justiça e retidão. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Encerramos nossa leitura de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 5 de abril. Vem comigo. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de casado nesse dia 5 de abril de 2024. Parabéns aos bebezinhos que completam mais um mês de vida e aos aniversariantes também que completam mais um ano de vida, juntamente com Cláudio Assis lá de Tuiutaba, a Keila Marta Rezende aqui de Portelândia, minha querida irmã e amiga, ovelha. Para o Domingo Sávio, lá de Sapezal, para a dona Dalva Araújo Link, a tia do meu esposo, lá em Rio Verde, muito querida, a Silmara Rodrigues, lá de Ourinhos, a Aninha Souza, em São Paulo, o Marcos Oliveira, lá de Navan, e o Igney Ferreira, de Rio Verde. Parabéns, que Deus os abençoe grandemente, com muitas felicidades, muitos anos de vida. Essa é a nossa oração e é o que nós faremos agora, oraremos por vocês. Pai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por conceder, ó Deus, a tantos casais nesse dia 5 poderem comemorar mais um ano de união. Aos bebezinhos comemorar mais um mês e aos aniversariantes mais um ano. Assim como o Cláudio Assis, a Keila Marta, o Domingo Sávio, a Dalva Araújo, a Silmara Rodrigues, a Aninha Souza, o Marcos Oliveira e o Igney Ferreira. Ó Deus, que o Senhor possa agraciá-los com muito amor, muita paz, muita alegria, muita harmonia,
muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo, que possam se render, Pai, através do seu Espírito Santo, que possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Aos que te servem, ó Deus, aumente-lhes o fervor, a fé e fortaleça-os, ó Pai, nesta caminhada contigo. Em nome de Jesus, Pai, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida dos casais, dos bebezinhos e dos aniversariantes. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos